Então, entendendo, tipo assim, o que é bom pro Brasil, é Estados Unidos, é China. A gente já teve lá bem próximo, né, dentro do BRICS, afastou. Hoje a gente tá aí meio que sofrendo algumas taxações dos Estados Unidos. O que é melhor pro Brasil? Essa proximidade dentro de uma percepção econômica? Uma proximidade maior com a China e talvez um distanciamento com os Estados Unidos ou o inverso? Porque parece que quando você se aproxima de um, naturalmente você se afasta de outro. O ideal talvez fosse com os dois, mas o que seria melhor? Como eles são hoje, assim, declaradamente se tornaram realmente inimigos, né? Declarados. Guerra financeira. Principalmente na guerra comercial, né? Realmente você tem um problema diplomático de tomar partido, né? Você vira amigo de um, você acaba virando inimigo do outro. Então, o Brasil está nesse momento de estar em cima do muro. Na realidade, a orientação diplomática do Brasil sempre foi em cima do muro. Nunca tomar partido. Isso é bom. Eu não sei se é bom, porque o Brasil, o nosso problema é que a gente não tem um objetivo. A gente não tem um plano. Uhum. Se eu tiver um plano, fica mais fácil eu tomar as decisões, né? O que é um plano? Tem um plano de longo prazo, 50 anos. Tem uma estratégia. E dentro da estratégia eu tenho a tática, né? Eu tenho que fazer no dia a dia. Eu não consigo tomar nenhuma decisão porque eu não tenho um plano. Então todas as decisões que eu tomo é porque eu quero ficar vivo, né? Tudo que o Brasil toma de decisão econômica relevante é para estar vivo no ano que vem. Curto prazo. No curto prazo. É o famoso estou enxugando gelo. Eu quero estar vivo no ano que vem. A Aí ano que vem bom pra tomar eu quero estar assim, vivo no outro ano. Então primeiro, a gente tem que ter um plano de nação, de país. É aqui que eu quero chegar. Dentro desse plano, aí você observa a geopolítica mundial e fala assim, quais as decisões eu tenho que tomar. Quando você tem um plano e os outros países sabem que você tem um plano, eles naturalmente vão saber mais ou menos a decisão que você vai tomar. E não necessariamente você vai se indispor com os outros. Você tem um plano. Imagina que eu sou os Estados Unidos e você é a China. A gente tá vendo o Robertinho, que é o Brasil. Aí o Robertinho não sabe nem pra onde vai. Não tem plano nenhum. Não tem palpite nenhum aqui, né? Vou nem respeitar. Não vou nem respeitar. Aí você começa a querer influenciar ele, eu começo a influenciar. Aí se ele fica do seu lado, eu fico puto com ele. Mas se nós dois soubermos qual o plano dele, nós vamos ser até mais propositivos para ajudá-lo. Sim. Então, toma uma decisão a meu favor, porque vai ser bom para você aí dentro do seu plano. Eu sei que você quer cumprir esse objetivo, eu posso te ajudar dessa forma. Como ele não tem um plano, o que a gente faz com ele? Explora ele. Sempre. A gente vai só explorar ele. O problema é que interessa a quem, né? Geralmente nossos representantes hoje, eles não... Quando eles fazem essa pergunta a eles mesmos, eles falam, pô, tem que ser importante para mim, não pro povo, né? Exatamente. Exatamente, porque esse é o grande trunfo da China. A China, quando teve a Revolução Comunista em 1948, eles tinham um plano. Fizeram a Revolução e tinham um plano. Aí entrou o Deng Xiaoping, tinha um plano de longo prazo, de 50 anos. Os chineses costumam fazer plano de 100 anos. É uma cultura milenar, tem 5.800 anos. Aí nessas comparações até falou, os Estados Unidos tem 300 anos. Né? E por que eles conseguem seguir esse plano? Justamente, primeiro, ele tem essa base filosófica, muito baseado no que é o coletivo, e a sociedade toda está encampada nisso. Ele tem esse plano de longo prazo. Ele sabe as decisões que ele tem que tomar, e sabe que as decisões que ele tem que tomar, ele não precisa ficar preocupado se vai melindrar um ou outro, ele vai tomar. Você vê, nessa guerra, o que você está vendo? Você não vê eles, igual o Trump, fazendo discurso, falando um monte de besteira, não, eles estão quietos. O cara faz lá, tem a resposta aqui. Discreto. O cara faz lá, tem a resposta aqui. Só que as respostas deles são previsíveis. Já parou para notar? Quando o Trump faz, todo mundo sabe o que a China vai fazer. Por que é previsível? Porque ele tem um plano. Tá assim, muito complicada essa situação pro Brasil. Voltando aqui pro Brasil, né? Porque a gente se afastou da China? A gente não tomou eu acho, a gente não tomou as decisões corretas que seriam bom pro Brasil, porque a gente não tem essa visão de longo prazo, né? Não estou dizendo que o Brasil tinha que aderir 100% ao BRICS, a nova rota da seda. Não, mas eu acho que ele tinha que aderir e colocar as condições do Brasil. Aí voltado para aquele objetivo de longo prazo. Né? Então, qual que é a diferença hoje, quando a gente está ficando bem claro, dos Estados Unidos para o Brasil? Dos Estados Unidos para a China. A China não é imperialista, apesar de ter um monte de gente falando que é imperialista, a China não é imperialista. E ela não é imperialista não é porque ela não quer, não é porque ela não pode. Faz parte da cultura. É porque não faz sentido para ela. Se você pegar a história da China, primeiro ela sempre foi invadida por países imperialistas, inclusive
infelizmente, o Japão, né? Faço essa meia-culpa como descendente de japonês. Mas a China hoje tem poder econômico e inclusive poder militar, para se ela quisesse ser expansionista, ela seria. Ela só não é porque ela sabe que isso é um problema. Isso é um caminho da autodestruição, que é o caminho que os Estados Unidos tomou. Os Estados Unidos, desde o pós-guerra, só tomou um caminho do seu expansionismo militar e econômico. Isso tem um custo. E é esse custo que os Estados Unidos está querendo cobrar do mundo agora. Se você pegar o discurso, os dois principais assessores econômicos do Trump são dois caras de hedge funds. Eu tenho falado isso, não vejo muita gente se atentando para isso, mas o Stephen Miran e o Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro, o Scott Bessent é gestor de hedge funds. Foi gestor do hedge fund junto com o Soros lá, quando eles fizeram ataque especulativo à libra esterlina, quebraram o Banco da Inglaterra. O Stephen Miran é estrategista de hedge funds. Esses caras estão intrinsecamente ligados ao capitalismo financeiro global. É eles que aconselham o Donald Trump. E o tal do Peter Navarro aí, que surgiu do nada aí e começou a influenciar o Trump, principalmente nessa sanha tarifária do Donald Trump. Mas o Stephen Miller, se você pegar os discursos que ele faz, ele claramente, e o Trump reproduz de uma outra forma, mas ele claramente ali, racionalmente, você vê ele falando que o objetivo dos Estados Unidos é cobrar pelo guarda-chuva militar que ele criou no mundo, para propiciar a defesa para todo mundo, ele quer cobrar por aquilo, né? E quer cobrar para manter o sistema financeiro global com a hegemonia do dólar. Ele quer que o mundo pague por isso, né? Aquilo que eu falo, se você não olhar só a cena, se você olhar a história toda, na realidade ninguém pediu para ele criar ele. Ele criou isso pela sanha imperialista, expansionista que ele teve, de dominar o mundo, ser a polícia do mundo e distribuir o seu valor e sua cultura para todo mundo e forçar todo mundo a ter, inclusive nós que compramos isso indiscriminadamente, né, a cultura americana, dos seus valores e culturas. Então os Estados Unidos criou esse problema para ele. E agora ele quer cobrar por isso e o mundo não vai pagar por isso. Por que você vai pagar por isso para os Estados Unidos? Então a China é uma civilização muito mais inteligente. Ela sabe que isso é um problema. Para que ela vai se expandir para o mundo todo, fazer, digamos, vou assumir o papel dos Estados Unidos agora eu que vou ser a hegemonia militar e econômica. Para quê? Eu fico me perguntando assim, os Estados Unidos da América, os maiores, com os melhores, grandes analistas, eles não conseguiram prever esse colapso que ia acontecer? A gente vai crescer tanto que pode colapsar em algum momento? Isso aconteceu com vários que tentaram crescer. Vocês já entrevistaram vários marxistas aqui, né? Se você ler o Capital no Karl Marx, você vai ver que tudo isso está previsto lá, né? O capitalismo ele vai se autodestruir. Porque ele carrega, dentro do capitalismo, ele carrega uma série de contradições que vai chegar nesse ponto, né, da autodestruição. A menos que você mude o modelo, que é o que a gente chama de... A gente tem que superar esse modelo capitalista. Né? Então, por que os Estados Unidos... Por que os impérios, todos os impérios tiveram esse mesmo problema? E estudando a cultura oriental, eu posso garantir para você que os chineses não têm essa pretensão. Eles sabem que isso é o problema. O chinês, na verdade, está preocupado com o povo chinês. Os Estados Unidos, na seção expansionista, ele não está muito preocupado com o povo americano. Se ele tivesse preocupado, não tinha essa desigualdade econômica que ele tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 3 americanos têm a mesma riqueza dos outros 50% mais pobres da população. Você pegar a população dos Estados Unidos, 3 pessoas têm a mesma riqueza que 160 milhões de pessoas. E isso, a cada estágio novo que o capitalismo foi avançando, o capitalismo americano, você viu que a cada estágio que ele foi avançando, ele foi criando cada vez mais desigualdade. Tá? Então, se eu tiver uma cena macro, ele não está preocupado com o povo americano. Ele está preocupado com 1% do povo americano, para essa parcela que é a elite dominante. Essa sanha expansionista dos Estados Unidos é para acumular mais riqueza. Para quem? Para esse 1%. Você vê essa última jogada que teve aí, e que o próprio Trump e a sua equipe está tentando esconder, é que eles voltaram atrás para não prejudicar esse 1%. Eles não estão preocupados com... Aquilo do Trump é só retórica. Sério? Que ele está preocupado com reindustrializar, com a classe trabalhadora. Aquilo é só retórica. Ele não só recuou atrás, como muita gente ele ganhou dinheiro com essa bagunça que ele fez. Achei que era um repúdio da população, porque ia ter um aumento nos preços. Não foi isso.
Você acha que foi os trabalhadores que foram lá protestar para ele voltar atrás? Quem fez ele voltar atrás foi o capitalismo financeiro.